Há cerca de 5.000 anos, surgiu na região central do norte do Peru uma das civilizações mais fascinantes do continente americano, a cultura Caraó. Considerada a mais antiga das Américas, ela floresceu no Vale do Supi, onde hoje se encontra um impressionante sítio arqueológico de 660 mil metros quadrados, descoberto e estudado a partir dos anos 1980. No coracal dessa civilização estava a cidade sagrada de Caral, cujo principal monumento e a pirâmide maior, uma construção colossal com uma base tal extensa quanto 2 campos de futebol. As evidências arqueológicas revelam que os caralinos valorizavam a estética, dominavam técnicas avançadas de pesca e agricultura e tinham uma paixão pela música, possivelmente executada por grandes grupos instrumentais. Vamos explorar, em 31 tópicos, os aspectos mais marcantes dessa sociedade pioneira, desde suas técnicas construtivas resistentes a terremotos até detalhes surpreendentes sobre seu cotidiano. Antes de mergulharmos nesse universo, vale lembrar que acompanhar as descobertas sobre Caral e uma forma de entender melhor as raízes da história pré-colombiana. Primeiro, a alimentação dos caralinos dependia fortemente dos recursos do mar. Peixes, crustáceos e moluscos eram a base de sua dieta proteica, especialmente na região de Aspero, um antigo centro pesqueiro localizado na foz do rio Supi, na costa peruana. Dali, os produtos marinhos eram distribuídos para outras comunidades do vale e das areias montanhosas. Entre os peixes mais consumidos estava a anchoveta peruana, rica em ômega 3, além de moluscos como os pombelus. Além do mar, a agricultura complementava sua alimentação com cultivos variados, como abobora, batata, batata doce, milho, feijão, amendoim, ají e erva mate. Em segundo lugar, o comércio era uma atividade central na vida dos caralinos. Eles praticavam o escambo, trocando peixes e frutos do mar por alimentos cultivados nas terras férteis do vale e nas encostas, como frutas, legumes, verduras e algodão. Nas regiões mais altas, criavam animais como a vicunha e o guanaco, que forneciam carne, leite e peles. O principal polo comercial era a própria cidade sagrada de Caral, onde foram encontrados vestígios de trocas que se estendiam por longas distâncias, incluindo penas de águias das montanhas e aves da selva, além de peles de primatas. O terceiro ponto destaca a grandiosidade de sua arquitetura. Caral impressiona por suas construções monumentais, como pirâmides, plataformas escalonadas, placas circulares, portas com duplo batente e nichos decorativos. Suas cidades não eram muradas, mas erguidas sobre terracos, provavelmente como medida de proteção contra inundações e outros desastres naturais. Os materiais principais eram pedra e madeira, e 6 pirâmides foram identificadas, todas com escadarias centrais alinhadas a fenômenos astronômicos. Cada edificação possuía um altar circular, onde se acendia fogo sagrado, e dutos para direcionar o vento, sugerindo que esses espaços eram usados em rituais religiosos, possivelmente com oferendas queimadas. Em quarto lugar, o declínio de Caral está diretamente ligado a mudanças climáticas drásticas. Estudos em 12 assentamentos da cultura revelam que a civilização entrou em colapso devido a alterações ambientais que transformaram o fértil Vale do Supi em uma área árida, resultado de longos períodos de seca. Esse exemplo mostra como sociedades em harmonia com a natureza podem sucumbir diante de transformações no clima. Secas prolongadas, terremotos e chuvas torrenciais que inundavam cidades e lavouras levaram ao fim dessa civilização. A combinação desses fatores, que se estendeu por décadas, secou o rio Supi e provocou fome generalizada, culminando no abandono de Caral por volta de 1800. A seu quinto aspecto importante é a estrutura social altamente hierarquizada. Cada povoado caralino era governado por um líder único, conhecido como curaca, termo que os espanhóis adotaram após a conquista para designar chefes locais. Esses líderes contavam com o apoio de famílias influentes, estabelecendo um sistema de poder que se repetiria em outras sociedades andinas pré-colombianas. A elite recebia tributos da população trabalhadora na forma de bens e serviços, em uma comunidade onde cada indivíduo tinha um papel definido, muitas vezes determinado desde o nascimento. Em sexto lugar, embora os caralinos trabalhassem com barro, eles não desenvolveram a cerâmica como a conhecemos. Seus artesãos moldavam pequenas figuras antropomórficas de argila que eram secas ao sol, mas não utilizavam fornos para queimar pecas. Os utensílios do dia a dia eram feitos de cabacas, madeira entalhada e cestos de fibras vegetais. As estatuetas representavam homens e mulheres e, apesar de muitas terem sido encontradas fragmentadas, permitiram aos arqueólogos reconstituir detalhes sobre vestimentas,
penteados e adornos da época. Essas figuras provavelmente estavam ligadas a rituais de fertilidade e celebrações agrícolas. Sétimo ponto revela a importância da música na cultura carao. Foram descobertos 3 conjuntos de instrumentos musicais, todos de sopro. O primeiro é composto por 38 cornetas feitas com ossos de guanacos e veados. O segundo inclui 32 flautas transversais, com formatos variados, fabricadas a partir de ossos de condores e pelicanos. A combinação de materiais de animais da costa e da serra demonstra a amplitude territorial dessa civilização. O terceiro grupo consiste em 4 antaras, uma espécie de flauta de pá confeccionadas com canas e fios de algodão. A quantidade de instrumentos sugere que existiam grupos musicais numerosos, possivelmente orquestras dedicadas a cerimonias e festividades. Por fim, o oitavo tópico destaca a riqueza dos adornos pessoais dos caralinos. Homens e mulheres usavam uma variedade de acessórios feitos com materiais disponíveis em seu entorno. Entre os mais comuns estavam colares e pingentes de conchas marinhas, especialmente de moluscos como o choro e o muno, além de contas de osso. Alguns cocares eram enfeitados com penas presas por fios de algodão. As conchas eram polidas, lixadas e gravadas com desenhos geométricos simples. Também produziam adornos com ossos de animais, mostrando como a estética pessoal era valorizada nessa sociedade. Diversos minerais, como a crisocola, a rodocrosita e a landesita, eram empregados na confecção de adornos que exibiam tonalidades azuladas, avermelhadas, negras e até mesmo brancas. Muitos desses minerais provinham de regiões distantes da costa, o que sugere que os habitantes de Caral mantinham redes de troca ou, possivelmente, realizaram expedições para óbstilos. Embora não existam registros de um sistema matemático formalizado por essa civilização, é inegável que possuíam conhecimentos aritméticos e geométricos básicos, essenciais para o planejamento e a construção de suas impressionantes edificações. Na pirâmide da galeria, por exemplo, foi encontrado um fragmento de material textil que pode ter sido parte de um quipu, o conjunto de cordas hinos utilizado por culturas andinas posteriores, como a Inca, para registrar informações contábeis e administrativas. A presença desse artefato, aliada a representações pictóricas em blocos de pedra da pirâmide menor de Caral, reforça a hipótese de que esse sistema já era conhecido e aplicado há quase 5.000 anos. Além disso, os habitantes de Caral demonstraram domínio da astronomia, integrando esses conhecimentos em seus calendários, festividades e arte, mesmo na arquitetura. Evidências como geoglifos, pedras talhadas e linhas traçadas nas planícies de areias vizinhas indicam que observavam os movimentos celestes para orientar atividades religiosas, cívicas e agrícolas. Um recinto subterrâneo, originalmente coberto e interpretado por alguns pesquisadores como um possível observatório, enquanto um monolito posicionado em uma placa pública parece ter sido alinhado com eventos astronômicos específicos. No campo da engenharia, os construtores de Caral desenvolveram uma tecnologia inovadora e surpreendentemente avançada para a época: as xícaras. Tratava-se de bolsas tecidas com fibras vegetais, preenchidas com pedras de diferentes tamanhos e dispostas nas fundações dos edifícios, funcionando como um sistema de amortecimento sísmico. Em caso de terremotos, as xícaras permitiam que as estruturas se movimentassem de forma controlada, absorvendo os impactos e redistribuindo as forcas, evitando assim o colapso das construções. Essa técnica, redescoberta milhares de anos depois, demonstra um profundo entendimento dos princípios físicos que regem a resistência dos materiais. Outro recurso fundamental para a economia e a cultura de Caral foi o algodão. Além de cultivar uma variedade de plantas para alimentar cal, os agricultores dessa civilização dedicavam especial atenção ao cultivo dessa fibra, que se tornou a base de sua produção textil. A abundância de sementes e restos de algodão encontrados nos sítios arqueológicos comprova a sua importância. Com essa matéria-prima, confeccionavam vestimentas simples, mas também bolsas, redes de pesca, cordas e outros utensílios, utilizando ainda fibras como a totora, o sisal e o junco para complementar suas necessidades. A cidade sagrada de Caral, com suas imponentes pirâmides escalonadas, foi o centro religioso e político dessa civilização. Sua monumentalidade sugere que atraia peregrinos de toda a região que se reuniam para participar de rituais e cerimonias. É provável que uma elite composta por chefes locais, sacerdotes e suas famílias exercesse o poder, mediando a relação entre o povo e as divindades. Nos altares dos templos eram queimadas oferendas como peixes, moluscos, quartzo, mechas de cabelo, algodão e pequenas estatuetas de barro, além de produtos vegetais, reforçando a conexão entre o sagrado e o cotidiano. No entanto, fatores ambientais e geológicos podem ter contribuído para o declínio dessa sociedade. O fenômeno El Niño,
caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial, já ocorria na região há milênios, trazendo chuvas torrenciais que devastavam plantacões e infraestruturas. Sua periodicidade, que varia entre 3 e 8 anos, poderia ter causado danos irreparáveis à agricultura de Caral, comprometendo sua subsistência. Além disso, a região é altamente sísmica devido à convergência das placas de Nazca e Sul-Americana, e embora os construtores de Caral tenham desenvolvido técnicas antissísmicas, terremotos de grande magnitude, alguns estimados em até 8 graus, podem ter danificado estruturas vitais, como a pirâmide maior e a chamada Água dos Sacrifícios em Aspero, onde são visíveis rachaduras e desníveis. Apesar de sua antiguidade, Caral só começou a ser reconhecida como um sítio arqueológico de relevância a partir de 1965. Localizada no distrito de Supi, na província de Barranca, a cerca de 184 quilômetros ao norte de Lima, a cidade sagrada fica a apenas 23 quilômetros da costa do Pacífico. O primeiro registro científico do local foi feito pelo antropólogo norte-americano Paul Cousou, que sobrevoou a área em 1949 e, em um relatório publicado postumamente, descreveu Caral como um assentamento extremamente antigo, sem, no entanto, precisar sua data cal. O significado do nome Caral permanece um mistério. Estudos linguísticos realizados pelo pesquisador peruano Alfredo Toreiro sugerem que a palavra possa ter origem em línguas proto-quechua ou quechua, mas seu sentido exato e desconhecido. Algumas hipóteses propõem que esteja relacionada a termos como fibra ou junco, possivelmente em referência aos materiais utilizados na região. Antes mesmo de Caral ser identificada, outro sítio da mesma cultura já havia sido descoberto, Aspero, em 1905. O arqueólogo alemão Max Sully, pioneiro da arqueologia científica no Peru, investigou esse assentamento costeiro no Vale do Rio Supi, a cerca de 23 quilômetros de Caral. Uli foi o primeiro a destacar a importância das culturas princas, atintal consideradas inferiores à civilização inca. Décadas depois, em 1937, o peruano Júlio César Tello, considerado o pai da arqueologia no país, também explorou Aspero, mas não há registros de que nenhum dos dois tenha tomado conhecimento da existência de Caral. Uma série de equívocos e disputas acadêmicas entre pesquisadores acabaria por adiar em quase 3 décadas o estudo sistemático da cidade sagrada, vestígios de ambientes domésticos anexos a templos e espaços cerimoniais, sugerindo que parte da elite religiosa ou administrativa residia próximo aos locais de poder. As habitações da periferia, por sua vez, apresentavam tamanhos e complexidades variados, refletindo uma estratificação social já consolidada. Algumas casas eram compostas por vários cômodos, com paredes de pedra e barro, enquanto outras, mais simples, consistiam em estruturas de madeira e fibras vegetais, cobertas por tetos de palha. As evidências arqueológicas indicam que Caral não era apenas um centro cerimonial, mas uma cidade planejada com infraestrutura urbana avançada para sua época. Ruas estreitas, delimitadas por muros baixos, conectavam as diferentes áreas, enquanto sistemas de drenagem e canaletas subterrâneas garantiam o escoamento da água das chuvas. Além disso, a presença de depósitos e armazéns próximos aos edifícios públicos reforça a ideia de uma sociedade organizada, capaz de armazenar excedentes agrícolas e redistribuí-los conforme as necessidades da população. Outro aspecto notável é a ausência de muralhas ou fortificações, o que sugere que Caral não enfrentou ameaças militares significativas durante seu apogeu. Isso contrasta com outras culturas andinas posteriores, como os mochicas e os incas, que ergueram impressionantes sistemas defensivos. A paz relativa de Caral pode estar relacionada ao seu isolamento geográfico no Vale do Supi, protegido por montanhas e pelo deserto, ou a sua capacidade de estabelecer relações comerciais e diplomáticas com outros povos da costa e da serra. A economia da cidade baseava-se principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo de algodão, feijão, abóbora e batata doce. A produção de algodão, em particular, era fundamental, pois permitia a fabricação de redes de pesca, vestimentas e cordas essenciais para o comércio e a subsistência. Além disso, Caral mantinha relações de troca com comunidades litorâneas, como evidenciam os restos de peixes e moluscos encontrados nos sítios arqueológicos, bem como com grupos das terras altas, que forneciam obsidiana, pedra e outros recursos. A organização social de Caral também chama a atenção. A presença de edifícios monumentais, como a pirâmide maior, indica a existência de uma elite capaz de mobilizar mão de obra e recursos para grandes obras públicas. Essa elite provavelmente era composta por líderes religiosos e políticos, que utilizavam a arquitetura e os rituais como instrumentos de coesão social e legitimação do poder.
As placas circulares, por exemplo, eram espaços de encontro cerebracal, onde cerimonias coletivas reforçavam os laços comunitários e a autoridade dos governantes. Apesar de seu esplendor, Caral entrou em declínio por volta de 1800 AC, possivelmente devido a uma combinação de fatores, como mudanças climáticas, esgotamento dos solos agrícolas e conflitos internos. A cidade foi gradualmente abandonada e seus edifícios foram cobertos pela areia do deserto, permanecendo esquecidos por milênios. Somente no final do século XX, graças aos esforços de pesquisadores como Ruth Shade, Caral foi redescoberta e reconhecida como um dos berços da civilização nas Américas. A organização social de Caral revela uma sociedade altamente estruturada, dividida em grupos com funcos bem definidas. A cidade abrigava 4 conjuntos residenciais distintos, um localizado na parte alta, outro na parte baixa e 2 nas áreas periféricas. Estima-se que sua população tenha chegado a cerca de 3.000 habitantes, distribuídos de forma hierárquica. Enquanto uma elite planejava, governava e tomava decisões, outros grupos se dedicavam à pesca, à agricultura e à construção, demonstrando uma clara especialização do trabalho. As evidências arqueológicas, como a arquitetura monumental e os materiais encontrados, reforçam a existência de uma sociedade complexa, composta por diferentes estratos. Havia os arquitetos e artesãos responsáveis pelas grandes obras, a população majoritária que garantia a subsistência e as autoridades, que uniam o poder terreno e espiritual no centro urbano. Essa divisão não apenas facilitava a administração da cidade, mas também refletia uma organização avançada para sua época. Em reconhecimento à sua importância histórica, Caral foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2009. A decisão destacou o valor excepcional da cidade sagrada, não apenas para as Américas, mas para toda a humanidade. Sua existência, há 5.000 anos, provou que os avanços culturais e tecnológicos no continente americano eram muito mais antigos do que se imaginava. Hoje, com o auxílio de tecnologias modernas, os arqueólogos continuam desvendando novos detalhes sobre essa civilização fascinante. Cada descoberta enriquece nosso entendimento sobre o passado e revela segredos surpreendentes, como o fato de que Caral floresceu e desapareceu 2.300 anos antes da chegada dos espanhóis ao Peru. Se este conteúdo despertou sua curiosidade, compartilhe suas reflexões nos comentários. E não deixe de curtir e enviar este material para amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam as maravilhas de Caral, a civilização mais antiga das Américas, que ainda hoje surpreende o mundo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e acompanhe nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Afinal, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.